Olá pessoal, bom dia gente, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre número primo, tá? O que é o número primo? Tem aqui um pequeno conceito, né? Os números primos são números naturais que podem ser divididos por apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo, tá? Então esse é o conceito de números primos, tá? Então aqui, ó, eu coloquei alguns números naturais. Agora nós vamos verificar quais desses números são números primos. Então vamos ver aqui o número 1. O número 1, por quem que a gente pode dividir o número 1? A gente pode dividir o número 1 pelo próprio 1. Existe algum outro número que a gente divide o número 1? Não, né? Então o 1 só possui esse divisor. O número 2. O número 2 a gente divide por 1 e divide também por 2, ok? E o que diz o conceito aqui? Ó? Que o número primo ele pode ser dividido por 1 e pelo próprio número. Tá? Então, o 2 divide por 1 e por 2, que é pelo próprio 2. Então, o 2 é um número primo, certo? Agora, o número 1. Muita gente confunde o número 1. Acha que o número 1 é um número primo. Por quê? Porque quando o conceito diz que divide por 1 e por ele mesmo, aí a pessoa pode pensar assim, dividiu por 1 e o 1 é ele mesmo, certo? Dividiu por 1 e o 1 é ele mesmo. Só que para ser primo tem que ter dois divisores, tá? Então aqui só tem um divisor, portanto o número 1 não é um número primo, ok? Vamos aqui para o número 3. Número 3 a gente pode dividir por 1 e pelo próprio 3. Por quê? Porque o 2 não dá, né? Não dá para dividir por 2. Então, o número 3 também é um número primo, porque divide por 1 e por ele mesmo, dois divisores, ok? Lembrando, gente, que para ser divisível, né, quando a gente fala dá para dividir, é quando dá uma divisão exata, né, que não sobra resto, ok? Não esqueçam disso. O 4 a gente divide por 1, divide por 2 e divide também pelo próprio 4. Tá? Então aqui ele possui três divisores. Se possui três divisores, o 4 não é um número primo. Tá? O 5. O 5 divide por 1, por 2 não divide, né? Por 3 também não divide, então divide pelo próprio 5. Então se divide por 1 e por ele mesmo, o 5 também é um número primo. O 6 divide por 1, divide por 2, divide por 3 e também divide pelo próprio 6. Tá? Então, o 6 possui 4 divisores. Então, se possui 4 divisores, ele não é um número primo. Ok? O 7. Então, agora, pessoal, vocês já entenderam aqui, ó, o conceito aqui. Vamos um pouquinho mais rápido aqui. O 7 divide por 1 e pelo próprio 7. Então, divide por 1 e por ele mesmo. Então, o 7 é um número primo. O 8 divide por 1, divide por 2, divide por 4 e pelo próprio 8. Então, possui 4 divisores, portanto, o 8 não é um número primo. O 9 divide por 1, divide por 3, divide por 1, por 3 e pelo próprio 9. Possui 3 divisores, também não é um número primo, ok? Aqui, ó, observação importante aqui, para a gente ir mais rápido. O número 2 é o único número primo par, tá? Então, o número 2 é o único número primo par. Então, quer dizer o quê? Que quando o número é par, ele não é primo,
tá? Só o 2 que é um número primo, só o 2 que é um número primo par. Então, os outros números pares, eles não são números primos. Então, você já pode eliminar aqui de cara, ó. O 10 é par? É, então ele não é primo. Você já sabe que ele não é número primo. Nem vou colocar aqui os divisores. O número 11, ó, ele divide por 1 e pelo próprio 11. Dividiu por 1 e por ele mesmo, só por 1 e por ele mesmo, ele é um número primo, ok? O 12. O 12 é um número par. E o que diz aqui? Ó? Que o único número par que é primo é o 2. Então, o 12 a gente já sabe que não é número primo. O número 13. O número 13 não é par, né? Então, vamos verificar. O número 13 divide por 1 e pelo próprio 13. Dividiu por 1 e por ele mesmo, ele é um número primo. Só possui 2 divisores. O 14. Como o 14 é um número par, então já sabemos que ele não é primo. O 15, vamos verificar o 15. O 15 divide por 1, divide por 3, divide por 5 e pelo próprio 15. Possui 4 divisores, então ele não é um número primo. O 16. O 16 é par, então se é par já sabemos que ele não é um número primo. O 17. O 17 divide por 1 e pelo próprio 17. Só possui 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, o 17 é um número primo. E o 18? O 18, por ser um número par, a gente já sabe que ele não é um número primo, tá? Mas vamos verificar aqui, só para tirar dúvida. 18 divide por 1, divide por 2, divide por 3, divide por 6, divide por 9 e divide pelo próprio 18. Então, possui 6 divisores. Ok, pessoal? Então, aqui, eu coloquei alguns números naturais. Dá para colocar todos os números naturais aqui? Não, né, gente? Não dá. Por quê? Porque os números naturais são infinitos. E assim como os números naturais, como o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números primos também é um conjunto infinito, tá? Existem infinitos números primos. Se você for seguir aqui, você vai encontrar aí infinitos números primos. Aí, você pergunta assim, e aí, professor, como eu vou saber se o número é primo, né? Se ele for um número grande. Como é que eu vou saber se ele é primo? Tá, então vamos ver aqui, ó. Vamos passar aqui, ó, aqui no livro de vocês, aí na página 118, ó, como reconhecer outros números primos. Como que a gente faz para reconhecer? Então tem aqui a regrinha que a gente tem que seguir, ó. Dividimos o número dado pelos números primos menores que ele, até obter um quociente menor ou igual ao divisor. Ok, primeiro a gente vai fazer isso, menor ou igual ao divisor. Se nenhuma das divisões efetuadas for exata, o número será primo. Se qualquer das divisões for exata, o número não será primo. Tá? Então acompanhe as verificações. Ah, professor, não entendi. Vamos entender agora aqui. Ó. O número 173 é um número primo? Não sei, né? Como é que nós vamos saber se o 173 é um número primo? Então, para a gente descobrir isso, nós vamos seguir esse espaço. Ó. Vamos dividir ele pelos números primos menores. Qual é o primeiro número primo que a gente encontrou aqui? O 2. Né? O 2 é o primeiro número primo. Então, a primeira tentativa é dividir o 173 por 2. Mas, usando os critérios de divisibilidade que nós aprendemos lá atrás, você já sabe que o 173 ele não divide por 2. Por quê? Porque ele é um número ímpar. E para ser divisível por 2, para dividir por 2, ele teria que ser par.
Então, por 2 você já sabe que ele não divide. Qual é o próximo número primo? Depois do 2, é o 3. Então, a próxima tentativa seria o 3. Mas, para ser divisível por 3, a soma dos algarismos aqui, ó, tem que dividir por 3. E quando você somar aqui, ó, 1 mais 7, 8. 8 mais 3, 11. E 11 não é divisível por 3. Então, se 11 não é divisível por 3, a gente já sabe que o 173 não é divisível por 3, ok? Então, se não é divisível por 3, qual é o próximo número primo depois do 3? É o 5. Então, a próxima tentativa seria dividir por 5. Mas, usando os critérios de divisibilidade novamente, ó, a gente já sabe que esse número não divide por 5. Por quê? Porque para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5, tá? E esse aqui não termina, né? Nem em 0 nem em 5. Então, a gente já sabe que ele não é divisível por 5. Então, você pega o próximo. Depois do 5, qual é o próximo número primo? Depois do 5 é o 7. Então, agora, dividir por 7. Ok? Vamos dividir por 7. Beleza, então dividindo por 7, o que nós vamos encontrar aqui? Ó? Dividimos por 7, nós encontramos aqui 24, sobrou resto 5. Ok? Sobrou resto 5. Ok, então sobrou aqui resto 5. Então, ó, nós observamos aqui, ó, que o quociente ele ainda é maior do que o divisor. E a regra aqui diz o quê? Você vai dividindo até esse quociente aqui ser menor ou igual ao divisor. E aqui, ó, 24 é maior do que 7. Então, vamos continuar dividindo. Depois do 7, qual que é o próximo número primo depois do 7? Depois do 7 é o número 11. Então, dividimos 173 por 11, ok? Dividindo por 11, nós encontramos aqui 15, tá? Encontramos 15 sobre o resto 8, ok? Então, observamos que o 15 ainda é maior do que 11. A gente só vai parar quando a gente encontrar esse quociente menor do que o divisor ou igual, tá? Então, sobrou o resto 8. Qual é o próximo número primo depois do 11? É o 13. Aí dividimos aqui por 13, encontramos o quociente 13 e resto 4. Então, observa aqui, ó, que o quociente é igual ao divisor. Quociente, ó, igual ao divisor. Então, quando a gente encontra o quociente igual ao divisor ou menor, então a gente para aqui. E se nenhuma dessas divisões aqui deu exato, ó, todas elas sobraram o resto. Resto 5, resto 8 e resto 4. Então, com isso, nós podemos concluir que o número 173 é primo. Ok? Mais um exemplo aqui, ó, do outro lado aqui, ó. E o 401 é um número primo? Não sabemos. Então, a gente vai fazer o quê? Seguir, aquele critério ali. A primeira coisa é dividir por 2, né? Então, 401 não é divisível por 2 nem por 3 e nem por 5, né? Usando os critérios de divisibilidade. Então, o próximo número primo é o 7, ok? Então, dividindo por 7, a gente encontrou 57, sobrou o resto 2. 57, ó, bem maior do que 7. Então, a gente continua dividindo. A gente só para quando a gente encontrar esse quociente menor do que o divisor ou igual. Então, o próximo número primo depois do 7 é o 11. 401 dividido por 11, encontramos aqui 36, sobrou o resto 5. Então, o 36 é maior do que 11, né? Então, continuamos dividindo. Depois do 11, o próximo número primo é o 13, ó. Dividimos por 13. 401 dividido por 13. Encontramos aqui, ó, quociente
30 e resto 11. Então, o quociente aqui, o 30 é maior do que 13. Então, ainda vamos dividir. Depois do 13, qual é o próximo número primo? O 17. 401 dividido por 17, encontramos 23 e resto 10. 23 é maior do que 17. Então, vamos continuar dividindo. Depois do 17, qual é o próximo número primo? 19. 401 dividido por 19 dá 21. Sobrou o resto 2. 21 ainda é maior do que 19. Então, a gente continua dividindo. Depois do 19, o próximo número primo é o 23. 401 dividido por 23, encontramos aqui 17 e resto 10. Agora, o quociente, o 17, está menor do que o divisor. Então, a gente já pode parar aqui, ó. Quociente menor que o divisor, ok? Agora, você observa. Todas as divisões, ó, sobraram o resto. Ó. Resto 2, resto 5, resto 11, resto 10, resto 2 e resto 10. Então, se todas sobraram o resto, o número 401 é um número primo. Ok, pessoal? E existe também uma outra regrinha, que é chamada de o crivo de Eratóstenes, que é uma tabelinha, né, que você também pode fazer para descobrir aí os números primos. Lá no livro de vocês, na página 116, se não me falha a memória, tem essa tabelinha. Né? Assim que possível, eu vou fazer um vídeo ensinando vocês também a fazer essa tabela, que é chamada crivo de Eratóstenes. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí.